Olá, tudo bem? Como tem passado a semana? Mais aqui para mais um vídeo. E nós chegamos agora na lição de número 10 já. Chegamos em dezembro, finalmente. Já comprou sua lição nova, próximo trimestre? Já está acabando desse, hein? Me vai esperar até o final do ano para pensar no próximo. E a lição de número 10, ela agora vem com o título de O Verdadeiro Josué. E aí, eu não sei você, mas para mim, quando eu li esse título, parecia muito novela mexicana em que haveria agora um plot twist, em que apareceria um novo Josué, e aí o antigo seria deposto ou algo assim. Mas o que na verdade o autor da lição está querendo trazer é um conceito teológico que se chama tipologia. E essa lição ela é bem técnica, então talvez algumas pessoas vão dormir no meio do processo, mas vou tentar ser sucinto aqui para a gente conseguir avançar um pouco. Tipologia é basicamente você ter algum evento pessoal, alguma coisa do passado da Bíblia, e que ela consiga transportar parte do conceito dela para o futuro. Então a lição vai trazer vários exemplos, e eu vou querer abordar essa mesma lógica trazendo um outro exemplo que a lição não traz para ficar mais claro. Mas basicamente isso. Então, alguma coisa que aconteceu no passado que consiga representar algo que aconteceu no futuro. E assim, boa parte disso a própria Bíblia já mostra como que funciona a tipologia para também não virar uma grande viagem à maionese de qualquer um. Tem que ter alguns critérios que depois eu recomendo que você cita, por exemplo, lições da Bíblia, que o pastor Jonas vai conseguir falar de uma maneira mais clara, tecnicamente falando. Então, acontece um evento no passado, então, por exemplo, quando Moisés fere a rocha, depois no futuro vai acontecer no Novo Testamento a explicação de Paulo de que Cristo era a rocha, né? Então ela é ferida para mostrar a salvação e tudo mais. Então a gente entende um pouco nessa lógica como é que funciona a questão de tipologia. E aí talvez você se pergunte, tá, mas era necessário fazer tudo isso? E necessário é uma palavra muito forte, talvez eu diria não. Mas ela é muito importante porque ela funciona bem, principalmente para nós. Então, te dou um exemplo. Como parte das coisas acontecem simplesmente porque ela acontece, né, assim, na questão da história dos personagens bíblicos, para eles não faria muito sentido de tipologia porque eles só estão vivendo sua vida. Para o futuro, muita coisa consegue ser referenciada no passado. Então, eles ganham, as pessoas do futuro conseguem notar algumas similaridades com o passado. Explicando de outra forma, quando você vai para Eclesiastes, uma das frases principais que é dita é que não há nada novo debaixo do sol. Salomão normalmente diz essa frase. O que ele está tentando dizer é que a vida normalmente repete seus ciclos. Os humanos podem até mudar, épocas, tecnologias e tudo mais, mas algumas características da vida elas sempre se repetem. Então, trazendo essa lógica de Salomão para o que acontece na Bíblia, parte do que aconteceu com os personagens bíblicos podem voltar a acontecer no futuro. E parte são muito particulares que vão se apresentar, por exemplo, em Cristo. Então, um exemplo, a lição vai falar muito do exemplo Josué para com Cristo. Eu vou dar um exemplo próximo, que é Moisés com Cristo, que é como o Evangelho de Mateus é construído. Então, no Evangelho de Mateus, mostra que Moisés é da tribo de Judá, assim como Jesus. Moisés, quando ele nasce, sai um decreto do faraó em que todos os meninos de 2 anos para baixo deveriam morrer. Quando Jesus nasce, Herodes também emite o mesmo decreto para que 2 meninos de 2 anos ou menos morram. Depois, capítulo 3. No capítulo 3, acontece o batismo de Jesus no Evangelho de Mateus, e na história de Moisés acontece a travessia do Mar Vermelho, que é como também acontece a referência em Coríntios, o apóstolo Paulo falando exatamente disso com o povo de Israel, e principalmente com o próprio Moisés. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus acontece os 40 dias e o deserto na tentação com Jesus. Moisés passa 40 anos no deserto com o povo de Israel, mas também podemos fazer outro paralelo, que seria os 40 dias desde o Mar Vermelho até o Sinai. E se a gente pegar os 40 dias até o Sinai, Moisés, depois de 40 dias, sobe o monte e fala sobre a lei. Desce e fala sobre a lei. Jesus, no capítulo 5, que é o Sermão do Monte, sobe o monte e fala sobre a lei. Então, basicamente, o que Mateus constrói é que Jesus seria um Moisés tipológico. O antítipo Jesus, o tipo Moisés, mostrando que Jesus é superior a Moisés e tudo mais. Para mostrar, porque a ideia do Mateus no Evangelho é mostrar para os judeus como Jesus é superior a Moisés, que ele é um segundo Moisés e que ele seria o superior a ele.
Essa é a lógica principal de como é que funciona tipo e antítipo. Então, outra vez, será que isso é necessário para nós? Seria essa a grande pergunta, né? Tá, legal, muito, muito bonito que Moisés e Jesus se pareçam e tenham similaridades. Perfeito. Para que isso serve para nós? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. Então eu vou usar agora um outro exemplo de como Israel funciona para mostrar como isso funciona para nós. Porque nós agora já vimos todos os tipos e antítipos que tinham na Bíblia já acontecidos, mas nem todos foram. Existem alguns em aberto. E esse é o ponto que eu quero trazer. Quando a gente vai para Êxodo, Levítico e Números, você vê muito das festas, das 7 festas que existiam no povo de Israel antigo. Então existiam 4 festas na primavera, 3 festas no outono. Então, por ordem, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, ou Festa das Semanas, Pentecostes e Festa das Semanas sendo o mesmo nome. Do outro lado, no outono, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. As 4 primeiras resumem muito do ministério de Cristo, principalmente da sua morte. Então, Páscoa é o talvez mais claro, que é a própria morte de Cristo. Pães Asmos é exatamente o sábado, que é quando acontece, eles comiam ervas amargas no Êxodo, e ali seria a amargura de ver Cristo morto, né, os discípulos no modo geral. Primícias, que é realmente a primeira parte da colheita que é dedicada a Deus, no caso de Jesus é a sua ressurreição. E depois da festa das semanas, que é realmente a celebração de toda a colheita, que são as 7 semanas depois, que é exatamente o Pentecostes, que acontece a grande colheita, que é a festa de Pentecostes, Atos capítulo 2. Há um grande ato de tempo, e aí chegamos nas 3 últimas, que seriam para os finais dos tempos. Trombetas aconteciam 10 dias antes do dia da expiação, primeiro dia do 7º mês, que é o início da proclamação do Evangelho no início do século XIX. Dia da expiação, então é no momento que nós entendemos que começa o juízo investigativo, 1844. E por último falta a última, e esse é o ponto que é interessante. Por que é útil para nós? Porque a festa dos tabernáculos ainda não temos o antítipo pronto, que é exatamente a volta de Jesus e nós morarmos com ele no céu. Eu falei rápido porque outro dia a gente pode explorar mais cada um dos paralelos, mas o que eu queria chamar a atenção é exatamente que falta o 7º. Então todos os outros 6 já foram, mas o 7º falta. Então para isso, para nós é útil. Porque sabendo que todos os outros 6 cumpriram, voltamos à última promessa também de Cristo, que ele virá. Como ele virá, falta ainda tabernáculos. Dado tudo isso, agora eu deixo você pensar um pouco aí, então, em todo esse contexto, e junto com a lição, e discutir com a sua classe, o que raios tem a ver Josué com Jesus? O autor da lição deixa alguns pontos claros, mas é bom que você reflita por si só. Onde Josué e Jesus têm a ver? E com isso eu me encerro por aqui. Grande abraço, tchau, tchau.